Queridos irmãos e irmãs em Cristo, saúdo-vos com muita alegria e em nome também da Igreja Lusitana, nesta Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos 2021, também conhecida pelo Oitavário pela Unidade. Este ano, e com grande alegria, nós recebemos todo o material de reflexão e de oração provindo da Suíça, de uma comunidade monástica constituída por irmãs, mulheres de diversas tradições eclesiais. E a temática é muito rica porque ela é sustentada no livro de São João, no Evangelho de São João, e que nos diz, precisamente no capítulo 15, versículos 5 a 9, permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos. E uma das maneiras de produzir muitos frutos que nos é revelada na leitura, no discernimento deste tema, é precisamente quando estas irmãs, estas mulheres cristãs nos dizem que a unidade de todos os povos e também a unidade de toda a criação são fundamentais para o estabelecimento do ecumenismo. Ora, eu gostaria de começar convosco, de refletir convosco, começando também indo às origens e precisamente ao significado do termo e da expressão ecumenismo. Ela provém do termo oikomen, que literalmente significa a terra habitada, o mundo habitado. Ao longo do século XX, esta expressão ecumenismo esteve associada àquele esforço, aos trabalhos conhecido pelo movimento ecuménico, em que visa fundamentalmente a unidade dos cristãos. Ou seja, foi um termo que foi, de certo modo, tomado pela dimensão religiosa e pela procura da unidade entre os cristãos. Pela graça de Deus e no desenvolvimento da visão do movimento ecuménico, esta expressão ecumenismo começou também a abranger outras dimensões e no desenvolvimento desta missão, desta visão, passou a aplicar-se à unidade e à reconciliação da humanidade. E mais tarde também à reconciliação e à unidade com toda a criação de Deus. Percebemos aqui vários desenvolvimentos na compreensão da visão ecuménica, não só a unidade entre os cristãos, mas esta unidade entre os cristãos visa também a unidade entre toda a humanidade, entre a família que somos e ao mesmo tempo também a unidade dessa mesma família com tudo aquilo que Deus criou, que nós vulgarmente chamamos toda a criação. E verdadeiramente a Bíblia ensina-nos desde o seu primeiro livro, o Gênesis, ensina-nos que há uma unidade que está intrínseca a toda a criação. Deus criou tudo por amor e Deus confiou-nos tudo também por amor. Na Bíblia há uma unidade entre tudo aquilo que Deus existiu. Deus não separou nada, Deus não criou muros, Deus não criou divisões. Nós, é que pela ação do pecado em nós, fomos criando essas divisões. E acima de tudo fomos-lo fazendo pela má compreensão daquilo que Deus nos confiou e do primeiro mandamento que Deus nos deu. O primeiro mandamento que Deus nos deu foi: cuidai daquilo que eu criei. Sede mordomos, servidores meus daquilo que eu criei por amor. E nós, fruto do nosso pecado, como que desregulamos este mandamento e começamos a usar mal aquilo que Deus nos confiou. E hoje nós percebemos que temos que voltar, de certo modo, às origens para cuidar com amor e, de certo modo, tornar a unir aquilo que, ao longo dos séculos, nós temos vindo a desunir. E esse é o grande desafio do movimento ecuménico já no século XXI. E é por isso que, nesta semana de oração pela unidade dos cristãos, também nos é chamado a atenção para esta necessidade de unirmos a criação e de vivermos a nossa unidade enquanto homens e mulheres, enquanto filhos e filhas de Deus, vivermos esta unidade reconciliados com a criação.
E por isso, muito do material de oração que nos é proposto fala-nos precisamente desta criação que Deus nos confiou, desta criação que é um dom de amor para com todos nós. Um deles é precisamente o Salmo 96, que tem expressões tão bonitas como esta: proclamai entre as nações que o Senhor é Rei. Ele firmou o povo para que não vacile e julgará os povos com equidade. Ele governará o mundo com justiça e governará os povos com a sua fidelidade. Ora, nesta dimensão bíblica e nesta compreensão de unidade, a espiritualidade ecuménica tem-se vindo a desenvolver. E eu gostava de partilhar convosco um pensamento ecuménico de um bispo anglicano, quando ele nos diz o seguinte: a criação é ecuménica. Não há um sol católico, uma galáxia anglicana ou uma lua metodista. Nenhum planeta islâmico, nenhuma luminária judaica. Deus dá igualmente a chuva e a luz do sol a todos quantos vivam no mesmo sítio. É muito bonito. E talvez um dos sinais fortes da caminhada ecuménica deste século XXI é que precisamente esta solicitude e este cuidado pela criação estão a aproximar os cristãos de uma maneira em que há tempos atrás seria impossível. Hoje, a consciência ecológica e a consciência de que habitamos no mesmo mundo e de que somos uma mesma família está a aproximar os cristãos na salvaguarda, na preservação daquilo que Deus nos criou, daquilo que Deus criou e que também nos confia. E estamos a viver desde já uma unidade neste compromisso, na redescoberta, por exemplo, da ecoteologia, na descoberta de uma teologia ou outra para aquilo que Deus criou, e desse modo os cristãos estão a unir-se, estão a conhecer-se e estão a desenvolver também projetos comuns. E com muita alegria eu queria sublinhar que em Portugal diversas igrejas e diversos movimentos de todo o espectro cristão em Portugal, desde do espectro das igrejas evangélicas, ao espectro das igrejas ecuménicas, ao espectro de movimentos católicos romanos, estão agora unidos na criação e no desenvolvimento de um projeto que se chama um projeto do roteiro ecuménico verde, que é criarmos um roteiro que leva a que as nossas comunidades e os cristãos, independentemente da sua confissão, possam ter uma vivência e um testemunho cada vez mais sustentável e, ao mesmo tempo, também um estilo de vida coerente com a nossa fé e um estilo de vida que esteja em unidade e em reconciliação com tudo aquilo que Deus nos criou. Que ao longo desta semana de oração nós possamos aprofundar esta dimensão da unidade de uns com os outros e da unidade com tudo aquilo que Deus criou. Que assim seja.